Olá, ortodontista, seja muito bem-vindo. Nós vamos falar um pouco aqui sobre encantamento de pacientes. E se você veio até aqui, você já entendeu que no cenário atual não adianta você construir aquele sorriso mais do que perfeito. É necessário encantar o paciente do começo ao fim, desde antes da primeira consulta até muito depois do tratamento. E nessa aula você vai entender como e por que isso acontece. Seja muito bem-vindo, eu sou Fabrício Rodrigues, sou especialista em comunicação ortodôntica. Há mais de 30 anos eu preparo slides, PowerPoints para professores de ortodontia, professores renomados, como o professor Leopoldino Capelosa, a professora Daniela Garibe, dentre tantos outros professores que eu atendo aí nesse tempo todo. Por isso sou especialista em comunicação ortodôntica. E também já fiz muitas apresentações para clínicos mostrarem aos seus pacientes. E ao longo do tempo, esse assunto de encantamento, ele me apaixona, ele me instiga, porque não é só sobre mostrar, não é só sobre ensinar, é sobre encantar alunos, é sobre encantar pacientes. Não é só sobre construir lindos sorrisos, e sim sobre encantar, porque esse encantamento vai reverter para o seu consultório, para a sua empresa. Porque se você é dentista, se você é ortodontista, você é um empresário e tem um pequeno negócio. No mínimo, você tem um pequeno negócio. E com essa cabeça, com essa mentalidade de empresário, que a gente tem que olhar o consultório com outros olhos. E o encantamento pode ser a chave, pode ser o caminho que vai abrir o seu sucesso. Então, você pode estar cansado aqui de receber o paciente, atender o paciente, utilizar a melhor técnica, se especializar, estudar, e você não vê o seu consultório alavancando, decolando, escalando. Você não vê pacientes apaixonados pelo seu trabalho, apaixonados por você. Você não vê pacientes que são fãs do seu trabalho e, portanto, não multiplica facilmente, não transforma você numa sumidade, numa referência na sua região. Isso pode acontecer muito, principalmente nos dias de hoje. Então eu posso dizer para você que talvez o encantamento seja a chave para isso. E eu escolhi o jeito Disney de encantar, essa empresa que é uma referência quando a gente fala de encantamento de clientes. Eu vou minimizar aqui a minha imagem para começar a mostrar alguns slides para vocês. Bom, quando a gente fala de encantamento, primeiro vem uma pergunta. O que fazer quando o paciente não se conecta? Porque, no fundo, é sobre isso. É sobre o paciente não se conectar totalmente. Pensa comigo, mesmo depois de toda a sua competência, toda a sua técnica, os pacientes ainda hesitam em aceitar um tratamento, ou então eles não se tornam os divulgadores do seu trabalho como deveriam ser. Significa que eles não estão se conectando com você. E para poder falar de conexão, um começo para isso, eu quero mostrar esse slide aqui que fala de essas 3 siglas estranhas aqui, mas eu prometo que eu não vou ficar falando coisa técnica, não. Esse é o primeiro e único slide que tem isso. Você já ouviu falar de CX, UX e PX? Isso, na verdade, é uma sigla que significa Customer Experience, User Experience e Patient Experience. Ou, traduzindo em miúdos, experiência do cliente. Esses três siglas, esses 3 conceitos tratam de experiência do cliente. E quando a gente fala de experiência do cliente, a gente está falando desde quando o cliente liga para o seu consultório até o pós-tratamento. E todo esse detalhe, você vai ter que começar a olhar para cada ponto, cada lugar, cada conexão aonde o paciente experimenta o seu serviço. E para falar, porque se você fizer isso com eficiência, se você trouxer a experiência do cliente a um nível de produzir encantamento, você não vai ter só cliente feliz na sua linha do tempo. Você vai empilhar clientes felizes e encantados. Então não é só a experiência do cliente, é o encantamento através da experiência do cliente. Por quê? Por que empilhamento de cliente feliz e encantado? Porque um cliente feliz, ele vai se tornar, e encantado, ele vai se tornar o seu fã. E ele vai passar a te divulgar e a te defender, ou seja, a te indicar para mais e mais pessoas. E os outros 2, 3 pacientes que ele te indicar, vão te indicar mais 2, 3 pacientes. E você, com o mínimo esforço, vai encher sua agenda, vai poder
elevar o seu ticket médio, você vai poder escolher que pacientes você quer atender. E para falar disso, para falar de experiência, para falar de encantamento, não tem ninguém melhor do que a Disney. Ou seja, a Disney ela tem uma magia prática, ela fala em magia prática. Qual que é o segredo da Disney? A magia prática. E o que é essa magia prática? Nada mais é do que um sistema ou um método replicável, construído com intencionalidade. Ou seja, tudo o que acontece nos parques da Disney, tudo o que acontece nos filmes da Disney tem a intenção de encantar. E para isso eles usam, tem 3 pilares que eu queria abordar. Tem uma série de coisas, tem muita coisa para eu falar para vocês, e por isso a aula que eu vou apresentar no dia 24/2, ela tem 2 horas de duração, onde eu vou detalhar tudo, cada elemento, inspirado no livro da Disney, Jeito Disney de Encantar, que é um método desenvolvido e aplicado por empresas reconhecidas. Bom, e tirando desse livro e falando agora um pouquinho para vocês, eu vou falar de tema de atendimento, padrões de atendimento e a integração de tudo isso. Como que você faz? Na verdade, a gente vai falar sobre a matriz da integração. Não aqui, porque esse tempo é curto, eu não quero que esse vídeo fique longo e eu também não vou dar aula aqui. Eu vou apresentar essa aula ao vivo para vocês. Aqui, digamos que é uma palhinha do que eu vou falar. É a ponta do iceberg. Então, existem métodos e ferramentas difundidas e criadas e difundidas pela Disney. E uma delas é a matriz de integração, onde você vai pegar tema de atendimento, padrões de atendimento e vai integrar tudo isso. Bom, e os pilares da sua clínica show, quais são? Se esses que eu mostrei no slide anterior, tema de atendimento e padrões de atendimento que a Disney criou e você vai criar para o seu consultório para serem os pilares, quais são os pilares de uma clínica show? Seu elenco, ou seja, você e sua equipe. Seu cenário, ou seja, sua clínica, seu site, seu Instagram. É aonde o cliente vê você fisicamente. E seus processos, ou seja, a fluidez do seu atendimento, desde o agendamento até o follow-up, até o pós-tratamento. Bom, eu vou abordar aqui um por um desses elementos, começando com o seu elenco. Seu elenco, ou seja, é quem interage. Seu elenco é a sua equipe, é quem interage com o paciente. E a primeira impressão é tudo, gente. Desde o primeiro contato, telefone, online, presencial, a primeira impressão é a que fica. Então, na aula que eu vou apresentar no dia 24, eu vou falar detalhadamente cada ponta desse universo, cada ponto desse universo, cada conexão que você tem que pensar e como você tem que pensar em treinar sua equipe para provocar a melhor impressão, o melhor atendimento, a melhor experiência do paciente, como você vai encantar o seu paciente. Depois disso, a gente vai falar sobre o seu cenário. Eu vou abordar tudo. Essa aqui é só uma mera imagem ilustrativa, mas como você pode pensar o seu cenário, como que você pode pensar o seu site, como que você pode pensar o seu Instagram, como você pode pensar a sua clínica, cada detalhe, desde o que o paciente vê até o que o paciente não vê, também é muito importante. Os bastidores são tão importantes quanto o seu palco. E eu vou abordar isso tudo na aula com detalhe. Esse aqui é apenas uma dica que eu apresento, por exemplo, na aula, de como você pode engajar o seu paciente nas suas redes sociais e também conquistar avaliações no Google Meu Negócio, apenas com coisas muito simples, como essa que eu estou mostrando aqui agora. O que mais que a gente vai abordar? Vamos abordar aqui os seus processos. Bom, os seus processos, eu vou dizer que você nunca mais vai repetir aquela frase, na casa do ferreiro o espeto é de pau. Não, aqui com a gente, aqui comigo, com a Visiorto, a casa do ferreiro, o espeto é de ferro. Então, você vai entender tudo o que você precisa fazer, desde o marketing até o atendimento ao cliente, para que você concretize todas as ferramentas que a Disney tem e que vai te apresentar. Ou seja, você vai estar embasado ou embasada para aplicar o jeito de encantar Disney no seu consultório. A sua ferramenta, o seu espeto vai ser de ferro, de verdade, e você vai conseguir, de fato, encantar seu paciente.
E quais são as soluções mágicas de atendimento? A Disney vai trazer para a gente o que é autocontato, aonde fica o autocontato e como que você vai fazer isso para encantar seu paciente. Autoespetáculo, aonde você consegue dar um show para encantar seu paciente. E alta tecnologia, aonde você vai encantar o seu paciente, aonde você vai ganhar tempo, onde você vai aprimorar os seus processos de atendimento, aonde você vai fazer, não vai mais ter atrasos na sua agenda. Pensa, você vai terminar os seus atendimentos mais cedo, você vai sobrar com mais tempo. Tudo isso são efeitos colaterais do encantamento do paciente, porque o que você quer no final é encantar pacientes. E isso tudo vai estar presente nessa palestra que eu vou apresentar no dia 24/2. E está aqui. Essa palestra é uma associação, é uma parceria da Visiorto com a ABOR Ceará, a quem eu quero estender meu agradecimento profundo aqui por acreditar e confiar no meu trabalho. E, gente, vai ser no dia 24/2 pelo Zoom. Você tem que se inscrever para participar. Porque quando você se inscrever, você vai receber por e-mail o link do Zoom. E também, na hora que você fizer a sua inscrição, tem a opção de você entrar no grupo do WhatsApp. É um grupo silencioso, ninguém fica mandando mensagem, ninguém fala nada, é um grupo temporário para você entrar e receber o link na hora que a apresentação vai começar. Para você não ficar perdida, onde que está o link, demorar a entrar, perder os primeiros minutos da aula. Então, para garantir o seu acesso, é gratuito. Clica ali no link abaixo, vai ter aqui, inscreva-se, um formulário onde você preenche e depois um botão que vai te levar para o WhatsApp para você seguir no grupo. Isso tudo que eu falei aqui está incluído na apresentação, é só a ponta do iceberg, é só uma degustação do que eu vou falar, só para te mostrar um pouco do que eu vou apresentar. Porque às vezes você lê o título, Encantamento de Pacientes, da experiência aos resultados reais, lições do jeito dizem. Tá, o título já diz o que é, mas não é tão palpável quanto eu vir aqui e explicar para vocês um pouquinho sobre encantamento de pacientes, um pouquinho do que tem na nossa aula. Ela é uma aula que você vai ter assim, ferramentas para aplicar. No dia seguinte, você já vai poder aplicar no seu consultório. Eu vou fornecer para vocês a matriz de integração, eu vou dar a ideia das checklists que parte dos storyboards que a Disney cita no livro deles. E, enfim, então vocês estão todos convidados, são todos meus convidados, são todos convidados da ABOR Ceará, mesmo que você não seja do Ceará, que você venha. E os associados, aqui é um recado para os associados da ABOR Ceará, no final a gente vai ter um presente para vocês, que foi através dessa parceria que eu fiz com a ABOR Ceará, com a diretoria, para trazer um presente para vocês no final da apresentação. E também, quem não é a ABOR, óbvio que não é da ABOR Ceará, já vou dar um spoiler aqui também, a gente também preparou um presente especial para todos vão ganhar. Todos vão ganhar. Já começa que vocês vão ganhar com o conteúdo, porque não é só uma apresentação para vender nada. Eu já vou ser claro e honesto com vocês. Óbvio que ao longo da apresentação e no final da apresentação eu vou falar um pouco sobre o Visiorto, mas o Visiorto é uma ferramenta para encantar paciente. Então, está dentro do contexto, faz parte. Mas essa palestra não é só para vender Visiorto para vocês. Essa palestra é para realmente entregar valor, realmente ensinar sobre encantamento de pacientes e trazer ferramentas para isso. E no final, como um presente, por vocês terem vindo, participado, se engajado, eu vou fornecer um presente no final. Para quem é da ABOR Ceará, é um presente um pouco mais robusto, mas todos vão ganhar um presente. Então é isso, um grande abraço, vejo vocês na nossa aula no dia 24/2, às 20 horas, pelo Zoom. Um grande abraço.